Olá, amigos e irmãos, boa tarde, a paz. Estamos dando início a uma série de mensagens, estudos sobre os milagres de Jesus. E o primeiro milagre público de Jesus é a transformação de água em vinho. O milagre que aconteceu em Canaã da Galileia, num casamento, as bodas de Canaã da Galileia, conhecido. E João vai escrever o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 21, versículo 25. Olha que João escreve assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E olha que João está certo, porque foram escritos muitos livros relacionados aos milagres de Jesus. Há até os evangelhos apócrifos que falam da infância de Jesus, os milagres que ele operou na infância. Como, por exemplo, uma pomba que estava morta, Jesus tocou e a pomba ressuscitou. Por onde Jesus passava, nascia flores e frutos, que Jesus até chegou a bregar na escola, amaldiçoou o menino morreu, enfim, são muitos milagres. Mas, publicamente, está registrado em João, capítulo 2, versículo 1, o primeiro milagre público de Jesus, a transformação de água em vinho. Bom, antes de ocorrer o milagre da transformação de água em vinho, precisamos ponderar algumas coisas que serão lições para nós, tá? Em primeiro lugar, a primeira lição que podemos observar neste texto, no capítulo 2, de versículo 1 até o 11, que João relata sobre essa transformação de água em vinho, está escrito assim: 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia. Por que João ele vai relatar justamente este acontecimento e vai frisar essa questão 3 dias depois? Porque João quer nos dar um ensinamento, tá? E o primeiro ensinamento que João quer nos falar é justamente sobre esses 3 dias. 3 dias depois de quê? Depois que Filipe levou Natanael até Jesus. Depois que Filipe falou do amor de Jesus, falou quem era Jesus para Natanael. Eu achei o Cristo, encontrei o Cristo. Ele é Jesus, falou de tudo. Ele é poderoso. Entendeu? 3 dias depois, aí Jesus ele vai em Canaã da Galileia. Então, a primeira lição, o primeiro ensinamento extraída neste texto é que antes que o milagre possa acontecer, ou para que o milagre venha acontecer, você precisa realizar o querer de Deus. Falar de Jesus, fazer a obra de Deus. Não tem como o milagre de Deus acontecer se você não fizer a obra de Deus. Então, primeiro propósito, 3 dias depois, tá certo? Que Filipe resolveu levar Natanael até Jesus. Segundo ensinamento, versículo 2 vai dizer que Jesus foi convidado e os discípulos de Jesus também. Isso vai falar de relacionamento. Tanto Maria tinha relacionamento com a família, como Maria tinha com Jesus e com os discípulos. Vai falar sobre relacionamento, e isso é muito importante. Você lembra da viúva lá de Eliseu, do profeta Eliseu? O profeta disse: olha, para que o milagre aconteça, vá para a sua casa, feche a porta, mas antes disso pegue vasos emprestados. Relacionamento. Então, tem pessoas que não falam com outras, tem pessoas que não se importam com outra, pessoas que só amam a si mesmo, e o milagre não acontece. Porque você deve amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, é mandamento. Para que o milagre da transformação aconteça, então você deve se relacionar com outras pessoas. Isso é o culto. O culto é relacionamento, tá certo? Terceiro ensinamento sobre o milagre da transformação da água em vinho. Maria diz para Jesus: acabou o vinho. Jesus responde: o que tenho contigo? Não é chegada meia hora. E aí? Alguém vai dizer: nossa, Jesus foi muito ignorante com Maria, né? Não poderia, é filho, é mãe. Jesus não foi ignorante. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo sobre tempo, sobre ordem. Porque no reino de Deus as coisas acontecem com ordem e decência. As coisas de Deus acontecem no tempo. Existe o tempo Cronos, que é o nosso tempo, que estamos estabelecido, regido por ele. E existe o Kairos, o tempo de Deus. E nós
queremos as coisas que aconteçam no tempo cronos, no nosso momento, no aqui e agora. E quando Deus não opera, a gente fica mimado, emborrado. Ah, não vai dar certo, eu vou embora, eu vou abandonar a igreja, eu vou desistir da igreja. Tem pessoas que até vêm numa velocidade e as coisas não acontecem. Por quê? É no cronos. É no kairos, aliás. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa profeticamente para você nesse texto. Possa ser que o tempo de Deus seja agora para você. Possa ser que o tempo de Deus seja nesse instante para você. Possa ser que o tempo da cura, pode ser que o tempo da resposta, pode ser que o tempo da transformação aconteça enquanto você está ouvindo esse vídeo, enquanto você está compartilhando este vídeo, enquanto você está apresentando esse vídeo para alguém, o milagre possa estar acontecendo na tua vida. Então não é chegada a minha hora, não é ignorância, não é chegada a minha hora, é o tempo. Existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tá certo? E Jesus está falando justamente sobre tempo. Observe então a quarta lição. A quarta lição, embora que Jesus disse sobre o tempo, que não é chegada a minha hora, que eu tenho contigo, mas Maria demonstrou fé. Maria disse assim, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Olha, existem milagres que Jesus operou pela misericórdia dele, que ele quis operar. Lembra? O paralítico lá de Betesda? Olha, toma sua cama e anda e vai embora, recebe seu milagre. Sim, mas existiam milagres que aconteceu pela fé. A tua fé te salvou, ele disse ao cego. A tua fé. Então, existiam milagres que ele operou pela misericórdia e existiam milagres que ele operou pela fé. Tá? Então, você pode receber o milagre pela misericórdia, mas também você pode receber o milagre pela tua fé. Isso é o culto. Tá certo? Porque o culto você apresenta para Deus, você se apresenta para Deus. Não vem ao culto para receber, não. Vem ao culto para entregar. Faça como Abel, ele se apresentou a Deus. Depois que Deus recebeu Abel, recebeu a oferta. Depois que recebeu a oferta, Deus se agradou. E Abel é lembrado até hoje. Tá bom? Então se apresente primeiro, apresente a sua oferta, se apresente a Deus, se ofereça a Deus. Aí Deus vai te responder. Pela misericórdia ou pela tua fé, tá bom? Então, vai falar sobre a fé. Em quinto lugar, Jesus, ele diz aos servos, enchei as talhas de água. Olha, era 80 a 100 litros de água, são 6 talhas. Vamos dizer aproximadamente 500 litros de água, que essas águas serviam para purificação. Então, Jesus, ele está falando tanto de obediência, como a purificação na presença dele. Tá? Porque para que o milagre da transformação venha acontecer, você precisa obedecer, você precisa ter obediência. Sabe? Porque tem pessoas que vêm para Deus, mas só querem os benefícios de Deus, os benefícios do milagre, do poder de Deus, mas abandona. São pessoas que recebem aquela bênção passageira, sabe? Aquele milagre. Não tem um testemunho, não tem uma obediência, não faz como Filipe fez. Não, Filipe teve um encontro com Jesus, depois que teve um encontro, peraí, eu vou levar Natanael também. E levou Natanael. Obediência. Tá? O sexto ensinamento, Jesus então, ele vai dizer o porquê operou este milagre. Então, o primeiro milagre é 3 dias depois, levou alguém a Jesus. O segundo, relacionamento. O terceiro milagre é o tempo de Deus. O quarto ensinamento vai falar sobre fazer tudo que ele vos disser, sobre a fé. O quinto, a obediência. E o sexto, o porquê Jesus operou este milagre. Sabe por que Jesus operou? Porque Jesus era um líder. E tinha os seus liderados, seus discípulos. Alguém vai dizer que é 6 discípulos que estavam com Jesus ali. 6. Só que esses 6 discípulos ainda não criam em Jesus como deveriam crer de fato. Porque o verso 11 vai dizer assim, olha, isso se manifestou para a glória, para que os seus discípulos crescem em Jesus. Eles estavam com Jesus, mas não estavam crendo de fato. Estavam com Jesus, mas não estavam confiando de fato. De fato, quantas pessoas não creem em você, não creem no seu propósito, não creem na sua chamada? E você tem um problema com isso. Mas eu quero profetizar que enquanto você
está fazendo essas 5 coisas, observando essas 5 lições, a transformação já aconteceu na sua vida. E essa transformação está acontecendo para que as pessoas creem que Deus é contigo. Creem que Deus, Ele te escolheu. Creem no seu propósito, na sua chamada. Creem que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Amém? Essa é a lição, as lições do milagre da transformação de água e vinho. Que Deus te abençoe. Olha, compartilhe, acione o sininho, dê um like e ajude muitas outras pessoas a conhecer a palavra de Deus, o amor de Deus. Deus te abençoe e um forte abraço.